Há cerca de um mês, todo mundo lembra, houve um alvoroço em torno da exigência de exames ginecológicos ou laudo com comprovação da virgindade para candidatas a cargos da Polícia Civil. O governo voltou atrás, essa poeira desceu, mas será que exigências indevidas em concursos são página virada? E o que dizer de seleções de empresas privadas nesse aspecto? Pois é, na iniciativa privada, há quem se queixe, por exemplo, de que as empresas pedem certidão de antecedentes criminais e até consulta ao SPC e também à Serasa. Em outros casos, é exigido também foto, aparência e outras coisas. Pois é, e pensando nisso, a gente resolveu perguntar o que é que pode e o que é que não pode ser exigido de uma pessoa que tenta se empregar via concurso público ou por uma seleção empresa. Nós estamos aqui com o advogado trabalhista e professor da Faculdade Baiana de Direito, Danilo Gaspar, e estamos também com a consultora em RH, integrante do Conselho da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e professora Margot Azevedo. Tudo bem? Tudo bem. Bom, bem-vindos aí ao Frequência Baiana. Para a gente começar, eu queria perguntar, há diferenças significativas quando a gente fala naquilo que pode ser exigido para um concurso público e aquilo que é aceitável cobrar em um processo seletivo numa empresa privada, por exemplo? Há diferença significativa? Renato, em verdade, o que a gente pode apontar de diferença concreta são as diferenças no que tange à aplicabilidade do sistema jurídico, seja para o servidor que vai prestar um concurso público, ou seja, para o empregado que vai se submeter a um recrutamento, a uma seleção de empresa privada. Mas, de uma maneira geral, o direito, todo e qualquer processo seletivo, seja por parte do Estado, da administração pública, ou seja por parte de uma empresa privada, tem que se basear numa regra geral e basilar do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana. Então, qualquer regra que, em tese, violar a dignidade ou do trabalhador ou daquele que está para fazer um concurso público, buscando a carreira pública, com certeza, como foi o caso apontado aqui por você já no que tange a seleção ao concurso público da Polícia Civil, pode eventualmente sofrer e esbarrar nesse sistema jurídico pelo fato de violar a dignidade do trabalhador ou do possível servidor público. Margot, você acha que quando uma inadequação acontece nesse processo de seleção, falta conhecimento técnico da parte da empresa daquilo que pode ser cobrado ou sobra, por assim dizer, uma malandragem em relação às regras do jogo? Uhum. Veja bem, Renato, tem empresa decente, candidato decente, e tem também o contrário, né? Então, vamos partir do pressuposto de empresas decentes e candidatos decentes, né? Pessoas que estão ali efetivamente selecionando outras pessoas que têm um perfil adequado para poder somar em suas empresas e pessoas que estão buscando organizações onde possam também performar e aplicar tudo que conheceram, né? E investiram na sua vida, na sua educação. Então, assim, existem sim práticas mais e menos adequadas. Existe um TAC, eu estava até conversando com o Danilo, que é uma coisa que rege meio que assim, a minha área de consultoria para a seleção, que diz que, por exemplo, as empresas não podem solicitar CPF durante o processo seletivo. Isso é inadequado? Aqui na Bahia hoje porque é um TAC, eu acho que tem força de lei, não é isso, doutor, não é isso? Exato, tem que ser cumprido pelas... Tem que ser cumprido. Então, por que houve esse, né? Porque o que o Ministério Público quis com isso? Quis que as empresas, durante o processo seletivo, não alijassem ninguém no processo que tivesse qualquer pendência financeira, né? O vulgar nome sujo no mercado, né? E aí, os candidatos que começaram digamos assim, que têm conhecimento, e são pouquíssimos os que têm conhecimento acerca desse TAC, começaram a denunciar as empresas, por exemplo, né? Isso lá atrás, 2008, 2009, teve uma certa celeuma, saiu na imprensa, etc. Hoje isso arrefeceu e as empresas continuam buscando o CPF, os candidatos continuam sem saber os seus direitos. Então, eu acho que falta informação. Agora, nesse caso, desculpa, Margot, mesmo independente da especificidade da empresa, do perfil da empresa, por exemplo, cobrar-se e procurar saber se aquele candidato tem ou não algum problema com a SPC Serasa, se essa empresa é uma empresa de cobrança ou se essa empresa trabalha com a questão financeira, isso seria... Vamos supor, um gerente de banco, errado? Você poderia cobrar isso de um gerente de banco, de um segurança, de um cobrador de ônibus? Eu perguntei isso para Danilo, né? Porque isso é uma coisa assim bem legal. Eu achava que tinha um dispositivo, que tinha um artigo, né? Sobre isso. Mas ele estava me explicando que não. Acho que ele pode falar sobre isso. Na verdade, o que já existiu na CLT, outrora, um regramento específico que permitia, inclusive, aos trabalhadores de instituições financeiras que fossem dispensados por justa causa, em virtude
por exemplo, da falta contumaz de pagamento de dívidas. Ou seja, o bancário que na sua vida pessoal não pagasse suas dívidas, poderia ser inclusive dispensado por justa causa. Esse dispositivo foi revogado e a gente não tem, fora as hipóteses legais proibitivas, como por exemplo, existe uma lei federal, que é a Lei 9.029 de 95, que veda expressamente a exigência de atestado de gravidez. Sim. Ou de exame que esteja alguma relação com a questão de esterilidade. Por quê? Porque todo e qualquer regramento nesse sentido pode acabar reduzindo o acesso ao mercado de trabalho por parte de um grande número de trabalhadores, no caso, trabalhadoras. Agora, esse critério, desculpa, só para ficar bem claro esse ponto específico, ele pode servir como critério de desempate? Por exemplo, eu tenho uma seleção, 2 candidatos fortíssimos, eles cumpriram todas as etapas, estão bem, e o chefe lá, a pessoa que vai selecionar, está em dúvida. Qual dos dois? E esse ponto, está ou não o nome do SPC, pode ser considerado para o desempate? Seja qual for o critério tem que estar muito bem justificado pela empresa, ou seja, não é o simples acesso, a simples consulta ao SPC, aos órgãos de proteção ao crédito. Se a empresa, como eu conversava agora há pouco com o Margot, comprovar, por exemplo, que as dívidas, o perfil daquelas dívidas é um perfil que demonstra que aquele trabalhador é um trabalhador que não tem responsabilidade durante a sua vida, inclusive no seu ambiente de trabalho, sem dúvida, dentro dos critérios que a empresa está fazendo naquela seleção, poderia sim ser um critério de desempate e não ser considerado, no caso, um critério discriminatório. Agora, isso do ponto de vista legal, né? Agora, do ponto de vista prático, né? Das inúmeras seleções que nós fazemos. Como é que acontece nas empresas? Na prática, assim, a teoria na é prática, outra. né? Na prática, a teoria é outra. Acontece isso. Assim, a gente estava assim, a questão da análise do perfil. Várias empresas, instituições bancárias, empresas de tecnologia que fabricam sistemas de proteção aos bancos, né? Todos os programas de proteção, etc. São empresas que, digamos assim, elas precisam investigar um pouco mais a vida daquele potencial candidato, né? Aquela pessoa que vai integrar o time. Sim. Então, são empresas que, por exemplo, solicitam uma pesquisa como essa. Mas solicitam não para alijar o cara do processo, entendeu? Não, se tiver restrição lá no Serasa, eu não quero no processo, não, mas para analisar o perfil da dívida. Então, muitas analisam. A gente sabe que nem todo mundo que está com o nome no SPC, gente, é picareta, por favor. Claro. Né? Às vezes, e na maioria das vezes, é circunstancial. Foi uma dificuldade que a pessoa se meteu, precisa, às vezes, de um emprego, enfim, não é? Então, hoje em dia, as empresas decentes, as empresas que efetivamente estão selecionando talentos, estão selecionando pessoas. Hoje o mercado está tão difícil de você selecionar uma mão de obra mais qualificada. Então, as empresas decentes, bem intencionadas, elas analisam o perfil da dívida. E, a depender, elas não vão alijar. Eu já vi, por exemplo, não usando como critério de desempate, mas eu já tive uma candidata finalista que, da amostra, era a única que tinha restrição e foi a selecionada. Eu queria perguntar aqui para o Danilo. A gente soube que você conheceu um caso muito curioso envolvendo uma professora que foi demitida por ter se divorciado e casado novamente. Como é que foi essa história? Exatamente. Foi um caso bem recente que foi divulgado no Tribunal Regional do Trabalho, não daqui da Bahia, de outro regional do Brasil, em que ela era uma professora de uma instituição religiosa. Ela era uma professora que, inclusive, lecionava uma disciplina relativa àquela entidade religiosa. Exatamente, propagando a fé. E quando se divorciou e resolveu casar-se novamente, o empregador entendeu que aquilo contrariava as regras, as normas, as diretrizes, a ideologia daquela instituição que era empregadora. Por quê? Porque ela trabalhava como propagadora daquela fé, na difusão daquela fé. Ela não poderia, na sua vida prática, na sua vida pessoal, estar tendo atitudes contrárias ou contraditórias àquilo que ela estava ali tentando ensinar para aqueles alunos. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho foi no sentido de que, primeiro, pelo fato de termos um Estado laico, ou seja, o Estado brasileiro não tem uma religião a ser seguida, e mais ainda, a constituição de uma família, o casamento, o matrimônio, a união estável, ou seja, o que for, enfim, a constituição de uma família jamais pode ser considerada um óbice ao trabalho, um óbice à manutenção da relação de emprego, em que pese, nesse caso, ela exercesse uma atividade que estaria no sentido de propagar aquela fé. E o que é que uma empresa pública ou privada pode cobrar de você, atenção, na hora da seleção para o emprego? Estamos aqui com a consultora de RH, Margot Azevedo, e com o advogado trabalhista, também professor da Faculdade Baiana de Direito, Danilo Gaspar. Uma empresa pode cobrar uma foto de um candidato? Se sim, para quê? Qual seria o motivo?
Bem, eu desconheço alguma legislação que proíba, né? Aí eu acho que Danilo vai poder falar. Então, as empresas poderiam cobrar, né? Mas como hoje, digamos assim, a gente precisa preservar ao máximo, né? A violação daquele candidato, fazer qualquer prática que o coloque em uma situação constrangedora, etc. tal, não é apropriado. Nem que seja, por exemplo, para ser uma pessoa de fachada, uma hostess, ou ser uma recepcionista. Porque, veja bem, um processo seletivo, eminentemente, ele é presencial. Para que eu vou precisar da sua foto? Principalmente hoje, em épocas em que você dá uma foto e essa foto vai parar em tudo quanto é rede social, né? Então, assim, não. Você pode, inclusive, se recusar e questionar durante o processo seletivo, para que aquela foto? Se eu estou aqui presencialmente com você, você está vendo minha cara, está vendo minha apresentação, entendeu? Então, não é aconselhável, né, dentro da prática que eu enfrento diariamente, fazendo centenas de vagas por mês, que as empresas solicitem. E, geralmente, elas não solicitam, não. Agora, fazem processos presenciais e avaliam, sim, a estética e a apresentação presencialmente. E isso conta pontos. E a pessoa pode ser, sim, eliminada de um processo por conta da aparência. E não é através da foto. Mas aí seria aquele clássico, que o doutor está pedindo aqui a palavrinha, vai complementar, mas seria o quê? O que vai analisar? É se o cabelo está arrumado, é se a roupa está curta demais, se o decote foi muito grande, se a maquiagem está muito... O que vai contar? Muitas vezes não, porque esse tipo de coisa, roupa, decote, maquiagem, você pode orientar, né? Uma vez que o cara vai ser seu profissional, por exemplo, né? Se aquela pessoa vai trabalhar na sua empresa. Agora, o que se observa, por exemplo, é a identidade... Por exemplo, se for uma empresa extremamente jovem, vamos lá, uma loja de surf ou algo que se comunique com um público extremamente jovem e que seja uma candidata de 60 anos, 50 e tantos anos, por exemplo, esteticamente a aparência dessa pessoa, a dinâmica dessa pessoa não vai se comunicar com o seu público, entende? Por um outro lado também, se for um negócio mais conservador, né? Se a sua clientela for uma clientela mais com a faixa etária mais avançada, que tem um outro nível de discurso, tem um português mais polido, etc. tal, você não vai contratar um cara todo tatuado, por exemplo, de 18, 19 anos, que pode, por exemplo, ser o ideal para ser aquele vendedor daquela minha loja de surf, entendeu? Então, tem uma adequação estética também para determinados negócios que precisa, sim, ser observada. Diga, doutor, tem uma pergunta daqui a pouco a fazer aqui a Margot, porque, sei lá, controvérsias, enfim. Margot tá me cutucando aqui desde o momento que a gente estava ali no sofá, mas sem querer, não é nossa intenção jamais exaurir o tema, porque o tema é extremamente rico, extremamente interessante. Vocês foram muito felizes quando chamaram aqui uma pessoa da parte jurídica, uma pessoa da parte que vive a questão prática em si, porque existe sim. A gente tem o DVC, a gente tem o que acontece ali na prática, mas a gente, como eu já citei aqui anteriormente, tem uma lei federal, que é a Lei 9.029 de 95, que ela tem no seu artigo 1º a redação que é bem clara e é bem taxativa no sentido de ficar proibida qualquer prática discriminatória e limitativa de acesso ou manutenção da relação de emprego por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil ou alguma situação relativa à idade, enfim. O que você perguntou acerca da boa aparência é um elemento extremamente subjetivo. O que é boa aparência para mim pode não ser boa aparência para você. Então a gente não vai exaurir os critérios discriminatórios, só esses aqui que estão na lei. A boa aparência pode sim ser incluída como uma questão discriminatória. E a boa aparência do cabelo, a boa aparência da maquiagem, a boa aparência da tatuagem. Nós vivemos em um mundo hoje em dia que é muito comum o uso de tatuagem, o uso de piercings, o uso de brincos. Agora, por exemplo, um hospital quer selecionar um enfermeiro. O hospital quer selecionar uma pessoa que vai trabalhar ali diretamente com os pacientes. Ou então um restaurante quer selecionar um cozinheiro. É justificável ele dizer, por exemplo, que não quer um cabelo grande? Que não quer uma unha grande? Que não quer o piercing? Que não quer a barba? É pela questão da higiene. Agora, e aí já me perdoando aqui, discordar de Margot nesse sentido, uma loja de vendas, seja ela qual for, a de surf ou a loja de um shopping, não contratar alguém por conta de uma tatuagem, ou não contratar alguém por conta de um cabelo grande, é simplesmente você querer impor à sociedade um padrão de beleza seu, que não necessariamente é um padrão de beleza verdadeiro. Agora, veja bem, né? O aspecto, por exemplo, dos nossos clientes, das empresas, né, que buscam candidatos, não é exatamente dizer se é bom ou se é ruim, né? Se é bonito ou se é feio, se é um padrão. Agora, é se comunicar com o seu público. E aí entra a questão do marketing, né? Existe, para você trabalhar um negócio, existe a imagem da empresa. As empresas têm marcas, as empresas têm uma imagem corporativa, as empresas têm um posicionamento. Então, por exemplo... Dress code. Claro. Então, por exemplo, você falou aí do hospital. Imagina uma clínica
por exemplo, a gente atende uma empresa do segmento de saúde que cuida da parte mais estética, agora com dermatologistas, não só a parte estética, com médicos mesmo, com médicos, pesquisadores, biólogos, etc e tal. Para qualquer cargo da clínica, todas as pessoas têm um contato direto com o cliente que quer emagrecer, o cliente que quer fazer redução bariátrica, etc e tal. Imagina você colocar para atender um cliente desse uma pessoa gorda obesa. Que só entenda, eu vendo saúde, eu vendo a possibilidade de emagrecimento saudável e coloco para te atender uma pessoa bonachona que já anda cansada, suando, cheio de banho enorme. Isso é apropriado para o seu negócio? Assim, veja bem, essa pessoa, a gente não está dizendo que essa pessoa é ruim. Pode ser um excelente profissional, mas não é uma pessoa com a aparência adequada, por exemplo, para representar essa marca. Eu queria ilustrar só esse exemplo. O tempo está correndo, viu, Renato? Extremamente interessante da Margot, que foi um caso recentemente julgado, há cerca de 3 semanas, um mês. E aí meus alunos da Baiana, da Unifax, do Prax, todos eles vão se lembrar, porque a gente tratou bastante disso. E as discussões, os comentários eram para todos os lados. Foi uma trabalhadora de uma empresa que trabalhava com emagrecimento. Sim. Que ela engordou cerca de 20 quilos durante 2 anos. E acabou sendo dispensada. Acabou sendo dispensada por isso. Moral da história. Ela conseguiu reverter a justa causa. Ela foi dispensada por justa causa. Porque engordou? Ué? Não, a empresa dispensou por justa causa sob o argumento de que ela estava descumprindo uma regra que era de passar pelo tratamento de emagrecimento. Não deixar da própria empresa. Sim. Ou seja, a empresa tem como regra que você não pode ganhar quilos ou engordar demais porque você não vai conseguir vender o nosso produto. Sim. E aí o processo foi revertido no Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância da Justiça do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho reverteu essa justa causa através de uma simples pergunta do ministro relator. Sim. Ela escolheu engordar? A empresa deixou claro que ela engordou porque quis, foi um ato voluntário dela, porque você só pode imputar a uma pessoa a responsabilidade de estar descumprindo uma ordem se esse ato é voluntário. Passando aqui rapidamente em alguns comentários de ouvintes nossos, um deles que não quis se identificar disse que no caso da escolha do funcionário, a empresa que deve decidir a aparência do empregado. Se eles não gostam de alguém com cabelo comprido, eles vão acabar escolhendo alguém de cabelo curto. O outro ouvinte, esse é o José Alexandre, disse sobre discriminação da tatuagem, né? Ele deve ser discutido, segundo o José, é o posicionamento dele, o que é que a tatuagem representa. Muitas vezes, segundo ele, símbolo do nazismo, por exemplo, isso deve ser levado em conta. E aí? No primeiro caso, ouvinte que não quis se identificar, a gente não pode, e aí falando para os ouvintes em geral, simplesmente entender ou admitir que a empresa tem um direito absoluto de contratar ou de dispensar ou de não contratar quem ela quiser. Não, todo ato tem que ser um ato que seja motivado, que seja justificado. Então, se você não quer contratar uma pessoa com cabelo curto ou com cabelo grande, pelas mesmas razões ou com o mesmo argumento, você vai dizer que não vai contratar uma pessoa que é homossexual, você não vai contratar uma pessoa que é negra, você não vai contratar uma pessoa que é de determinada religião. Então, todo esse tipo de ato discriminatório, seja qual for o critério da discriminação, por sexo, por cor, por idade, por opção sexual, por opção religiosa, é e deve mesmo ser combatido pelo Judiciário Trabalhista. No segundo caso, do ouvinte, o Alexandre, salvo engano, que se identificou com a questão da tatuagem, vamos imaginar até, José Alexandre, que ele tem uma tatuagem, por exemplo, com o símbolo nazista. Ou, por exemplo, do escudo de algum time de futebol. Ou alguma coisa realmente que represente uma determinada ideologia. O que é que aquele fato, o que é que torcer para um time, o que é que ser adepto de uma determinada seita ou partido político vai interferir, vai influir naquela atividade? Se a sua resposta for no sentido de que aquela opção ou aquela escolha vai interferir diretamente na execução daquela atividade, vai interferir no tipo de trabalho que será prestado por aquele trabalhador, aí, concordando com você, entra-se no critério que a empresa acaba conseguindo justificar esse fato. Margot, muito rapidamente, mas eu queria ouvir de você sobre as seleções, aquelas dinâmicas que são feitas em processos de admissão. O que é que entra em jogo para que esse processo seja saudável, se consiga aquilo que se busca,
que suponho que algumas vezes é até a capacidade de interação do funcionário com outras pessoas, e que você não crie, por exemplo, situações danosas, até de danos morais, né? Constrangedoras. O que é que entra em jogo? Bem, primeiro as pessoas, os candidatos, na perspectiva do candidato, precisam entender que a dinâmica de grupo é uma etapa seletiva muito utilizada, principalmente pelas empresas que estão selecionando pessoas que vão ter contato com o público, que vão exercer algum tipo de liderança, profissionais da área comercial, é muito comum, né? Num processo seletivo hoje, você não analisa ninguém a partir de uma única ferramenta. Por exemplo, eu entrevisto você é bacana, tem uma boa oratória, eu te contrato. Não. Hoje em dia são uma série de ferramentas, você faz teste psicológico, dinâmica de grupo, estudo de caso, assessment, uma série de ferramentas para você tentar, digamos, minimizar o risco de uma contratação equivocada, né? Você contrata, na verdade, uma pessoa que tem um potencial de contribuição para a sua empresa. Então, numa dinâmica de grupo, o que é que se observa? Se observa a capacidade de comunicação. Na verdade, o que acontece, Renato, muito é o seguinte, numa dinâmica de grupo bem conduzida, não precisa ser um psicólogo, precisa ser um profissional experiente, nos primeiros 20 minutos é tudo lindo, né? As pessoas todas se manifestam da forma correta, com 20 minutos as máscaras caem, os comportamentos começam a emergir e você vê quem é efetivamente, quem lidera, né? Quem tem uma atitude mais verticalizada, quem não deixa o outro falar, quem oprime o outro. E aí você consegue, na verdade, ver o candidato na prática, entendeu? Como é que ele seria, se ele vai combinar, se ele tem a ver com o DNA da sua empresa e se ele vai ser um elemento agregador dentro do seu grupo. Então é super importante. Agora, acontece realmente pessoas que não sabem conduzir, que promove cenas constrangedoras. Pois é. Bom, a gente queria muito continuar essa discussão aqui, porque renderia muito mais até, mas a gente, infelizmente, vai sendo estrangulado pelo tempo que é inexorável. Queria agradecer aqui bastante a participação dos nossos entrevistados, a consultoria RH, integrante do Conselho da ABRH e professora Margot Azevedo, e também com o advogado trabalhista e professor da Faculdade Baiana de Direito, Danilo Gaspar. Danilo, muito rapidamente, ultra rapidamente, quem se sentir que está numa barca furada no seu processo seletivo, para onde é que corre? Sem dúvida, deve procurar o seu sindicato, a sua categoria, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho como órgão de defesa dos direitos coletivos, um advogado trabalhista ou diretamente a Justiça do Trabalho.